Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente volta a falar sobre esse Fiagro que atualmente é o número 1 aqui do canal. O vídeo que mais traz views do canal atualmente é sobre esse Fiagro AGRX11 da ex-gestora. A gente vai falar do relatório do mês de novembro, que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de dezembro. Mas antes disso a gente vai trazer muita informação para vocês. Nos últimos 12 meses, esse Fiagro distribuiu um dividend yield de 17,6%. Você não ouviu errado, meu amigo. 17,6%, o que seria um excelente dividend yield se não fosse o detalhe. O P sobre VP dele, no momento, se encontra 0,74, ou seja, a cota desse fundo se encontra com 26% de desconto. E a gente já sabe, quem acompanha o canal, que esse desconto tão grande assim causa uma distorção nesse dividend yield dos últimos 12 meses. E eu fazendo aquela velha e boa correção, o dividend yield cai de 17,6% para apenas 13% ao ano. E eu considero 3% ao ano para um fundo high yield como esse aqui, porque esse aqui é um Fiagro high yield, eu acho pouco. Eu considero, para quem acompanha o canal, sabe que no mínimo eu exijo para um fundo high yield que ele tem que pagar pelo menos 14,5% ao ano. Atualmente, 14,5% ao ano. Menos do que isso não deveria pagar. Então, para mim, não estou dizendo que seja para você, até porque aqui a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra de nenhum fundo, inclusive aqui do AGRX11, eu considero 13% ao ano pouco. Mas é claro que se você estiver comprando nesse valor atual, tá um yield muito bom. E olha que ele subiu da semana passada para cá até bem. Principalmente do meio do mês passado para agora. No meio do mês passado ele atingiu a mínima dele, até porque no mês passado, para quem não está sabendo, no mês passado ele pagou 0 de dividendos. E isso assustou muita gente. Muita gente já estava preocupada com ele, porque ele foi um dos fundos atingidos pelo problema da AgroGalaxy. E com isso ele perdeu muito valor e caiu num valor bem baixo. Mas atualmente, depois que ele voltou a pagar dividendos nesse mês de dezembro, ele já deu uma bela de uma recuperada, diga-se de passagem. Mas mesmo assim, ele ainda está com 26% de desconto. No mês passado estava bem melhor. Como eu acabei de falar para vocês, nesse mês ele pagou 6 centavos, no mês passado tinha pago 0. E esses 6 centavos, mesmo no momento que foi anunciado, trouxe um retorno de apenas 0,81% no mês, que é um yield ridículo para um fundo high yield. Fundo high yield não aceito que ele pague menos de 1,10. 1,10 assim, é tipo o mínimo que ele deveria pagar no mês. Mas, considerando que ele pagou 0 dividendo no mês passado, foi até um bom valor. Óbvio, porque de 0 para 6 é um crescimento muito bom no dividendo. Entrando aqui no relatório, a gente vê que não houve mudança no patrimônio líquido, continua 180 milhões. Ele parece que não sofre na marcação a mercado. A gente sabe que ele é um fundo high yield. Ele já teve um momento até que chegava a beirar o ultra high yield. Atualmente ele está mais com a cara de high yield mesmo. CDI mais 5,3% na maior parte da carteira e IPCA mais 7,8% no restante. Atualmente 98% do valor investido dele é em crédito do agronegócio, o que faz total sentido, afinal ele é um Fiagro. No fechamento do relatório do mês de outubro, aqui para mim tá errado, deveria estar escrito mês de novembro, o valor da cota patrimonial era R$ 10,10 e tinha 21 mil cotistas. Detalhe, ele disse no relatório do mês passado que só ia pagar dividendos quando o valor patrimonial estivesse acima do valor da cota patrimonial. E o valor da cota patrimonial considerada R$ 10. R$ 10 é como se fosse a base. Então, passou de R$ 10, ele pagaria dividendos. Ficou 10 ou menos, ele não pagaria dividendos. E no mês passado, quando a gente trouxe esse relatório, trouxe esse vídeo aqui no topo do lado direito, vou colocar um cardzinho. Para quem não assistiu o vídeo do mês anterior, eu não prestei atenção que o valor da cota patrimonial era exatamente R$ 10. Na realidade, apesar dele não ter escrito no relatório, ele já estava pelo menos no mínimo, ele já não estava abaixo do valor patrimonial. Era só subir que ele pagaria. E foi o que aconteceu. Subiu e pagou. Ele disse que no mês de novembro, que foi pago em dezembro, o fundo pagou 6 centavos. Só que o resultado no mês de novembro foi 10 centavos. Exatamente esses 10 centavos aqui, ó. 10 seria o valor patrimonial e esses 10 centavos seria o rendimento. Ou seja, o resultado foi 10 e ele pagou o quê? 6. Ele pagou 4 centavos a menos do que ele gerou. Aí ele diz assim, ligeiramente inferior aos 11 centavos de outubro. Só que no mês de outubro teve a questão que ele falou aqui, ó, desconsiderando eventos extraordinários, que foi o sofrimento que ele perdeu de rendimento por causa do CRA da AgroGalaxy. Ele tinha 11 centavos, mas é como se ele tivesse perdido esses 11 centavos para pagar o valor do CRA da AgroGalaxy. Aí ele fala que houve uma redução no resultado, ou seja, no lucro do fundo. Por quê? Em relação ao mês de outubro. Porque teve menos dias úteis
no mês de novembro e também porque houve uma marcação a mercado das operações indexadas ao IPCA que reduziram o lucro do fundo. Então, basicamente foi isso. E também com as taxas pré-fixadas. Tudo isso gerou esse 1 centavo a menos por cota que o fundo perdeu. E você vê que ele guardou dinheiro. Ele guardou 4 centavos. Ainda tem esse detalhe. Aí ele fala assim, ó, como informado nas últimas cartas, as cartas que ele fala aqui, pessoal, são os relatórios gerenciais. A gestora vem retendo parte do resultado, que poderia ser distribuído, que é exatamente esse passível de distribuição. Qual o objetivo disso? Recompor e aumentar a reserva de dividendos. Então, esse é o motivo que ele não distribuiu 10 centavos. Ele poderia ter pago 10 centavos. Até porque ele foi um fundo que, nesse ano de 2024, distribuiu vários meses 13 centavos. Então, pagar 10 centavos ainda seria pouco em relação ao que ele pagou a maior parte do ano. Mas, como ele está querendo fazer essa recomposição e aumentar a reserva de dividendos, até para dar uma maior segurança em distribuições futuras, por isso ele reteve esses 4 centavos. E eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você possui a GRX11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou até aumentar a sua posição, aproveitar e diminuir o seu preço médio, aproveitando que ele está com esse super desconto de 26%? Ou ao contrário disso, você está pé da vida porque ele pagou 0 centavo em novembro, pagou apenas 6 em dezembro e a gente não sabe quanto é que ele vai pagar no mês que vem, mas se ele continuar fazendo essa retenção de lucro para aumentar as reservas, provavelmente no próximo mês a gente vai ver o quê? Uns 6 centavos, 7, 8 centavos. Diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fiagros, que eu direi quais são os meus. E, meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Você quer ficar bem informado, seja sobre fiagro, FIINFRA e fundo imobiliário, já chega se inscrevendo no canal. Pense mais nada. Se inscreve no canal, larga aquele likezão, muito importante largar o like, porque é por isso que esse fundo tá sempre tendo vídeo todos os meses, porque ele tá batendo as médias e tá batendo muito bem. Por isso que a gente tá trazendo vídeo todo mês e ele é um dos poucos que não tá sendo ameaçado, porque a maioria dos fiagros, fundos imobiliários, tá quase todo mês assim, com a corda no pescoço, quase não tendo vídeo. E ele aqui não, tá tendo uma folga. Por isso você tem que continuar largando aquele likezão, também ativando o sininho para assim que esse vídeo sair, você bem quentinho, você já assiste. E também comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta. Chegamos aqui aos eventos que ele colocou como subsequentes, mas é até estranho, porque tá falando do relatório do mês de novembro e tá falando de um fato que aconteceu no mês de novembro. Então não faz muito sentido ele tá falando eventos subsequentes. Pelo menos nesse começo não. Depois até ele fala em alguma coisa que aconteceu no mês de dezembro. Aqui faz sentido falar em eventos subsequentes, mas aqui não. No mês de novembro, o fundo investiu 21 milhões. Olha em quê? No fundo Xterra Zoom, que é nada mais nada menos que um fiagro. Só que um fiagro que é um fundo baseado em terras. Para que eles criaram esse Xterras? Para um único propósito, que é comprar terras que são da produtora rural Franciele. Para quem não sabe, esse fundo aqui, ao contrário de alguns fundos que fogem do produtor rural, ele aqui é muito chegado no produtor rural. Ele empresta muito dinheiro ao produtor rural. O que alguns fundos consideram de muito arriscado, ele considera o básico dele, que é o que ele faz mais. Então, ele, por exemplo, empresta a vários produtores rurais. Vários CRAs dele são baseados no nome do produtor rural. Aqui ele está falando que a Franciele, que é uma produtora rural, vendeu, basicamente é isso, alguns terrenos dela, no total 10 matrículas, para montar esse Xterra Zoom, no total de 21 milhões que o fundo comprou. Esse fiagro só tem essa função, de comprar terras pertencentes a essa produtora rural Franciele. E essa Franciele vai fazer o quê? Vai pegar esses recursos das vendas para quitar, pagar de forma antecipada o CRA da Franciele, o CRA dela mesmo, que é um CRA no nome dela. Então, basicamente, essa é a ideia. E isso vai acontecer, pelo que ele está dizendo, aí sim, em dezembro. Então aí faz sentido. Aí faz sentido ele falar em eventos subsequentes. Porque isso aqui vai se desenrolar basicamente em dezembro. Tanto que agora nesse relatório ele ainda fala do CRA da Franciele como investimento. Além de falar desse Xterra Zoom, que é o fiagro que comprou as terras da Franciele. E também no mês de dezembro, ou seja, outra coisa que realmente aconteceu depois, o fundo investiu 17 milhões no CRA Orb. Aqui embaixo e aqui embaixo ele fala mais sobre essas operações. Se você tiver muito interesse, você dá uma pausa para ler, porque para não ficar um vídeo muito grande eu vou deixar para você ler e eu vou pular essa parte. Chegamos aqui à DRE do fundo, que atualmente, para quem não sabe, segundo eles, isso aqui é uma DRE contábil, não é mais de caixa. E vamos, como a gente vem mostrando mês a mês, vamos focar apenas nas receitas dos meses de novembro e outubro. Você vê aqui que no mês de outubro, o valor das receitas ficaram negativas em 1.197.000.
Por que isso? Exatamente porque tinha aquele valor da provisão negativa da AgroGalaxy de 3 milhões e meio. Então, como ele fez essa provisão aqui de 3 milhões e meio da AgroGalaxy, aí teve essa receita negativa. E claro que teve uma receita negativa tão alta assim, provocou exatamente, em vez de ter um lucro contábil, foi um prejuízo. Lá em cima vocês viram ele falando que teve um lucro de 11, mas era retirando esses 3 milhões e meio de prejuízo. Agora esses 3 milhões e meio de prejuízo, causado pelo esse provisionamento, fez o valor que seria positivo em 11 centavos ficar negativo na prática. Tanto que ele acabou não distribuindo nada. Agora, já no mês de novembro, ficou com uma receita positiva em quase 2 milhões. Aqui era um resultado negativo em 1 milhão e 200 e aqui uma receita positiva em quase 2 milhões. Uma coisa que eu não gosto aqui, para quem não sabe, eu sempre falo nos vídeos, é que não tem uma linha mostrando o resultado final. Era para ter, além do resultado, que é uma subtração entre receitas e despesas. E eu não vou fazer a conta dessa vez. Mas você vê que já tinha tido um prejuízo nas receitas, que é sempre para dar lucro aqui, e deu um prejuízo de 1 milhão e 200 e somou mais cerca de 170 mil. Então foi um total normalmente de 1 milhão e 400 negativo, meus amigos. E nesse mês foi quase 2 milhões positivo, menos 138 mil. Ou seja, a gente teve mais ou menos aproximadamente 1 milhão e 800 positivo. Aqui tinha dado negativo e aqui foi mais ou menos 1 milhão e 800 positivo. E acabamos tendo esses 6 centavos aqui de distribuição. E ele colocou reserva. Cadê a reserva, meu amigo? Tá aqui, ó, 735 mil. Então, teve essa distribuição por cota. É como ele tivesse distribuído cerca de 1 milhão e um pouquinho. E ele colocou 735 mil em reserva. Aqui ele não deixa claro, mas como a gente já sabe lá de cima que era 10 centavos no total e 6 centavos foram pagos, isso aqui deve equivaler a 4 centavos por cota. Basicamente é isso, fazendo as contas. Mas ele deveria ter uma linha de lucro, depois botar uma linha de lucro por cota e aqui era para ter uma linha de reserva por cota também, mas não tem. Chegamos aqui na carteira do fundo e você vê que ele é um fundo que tem poucos ativos. Primeiro, falar desse detalhe. A maioria é CRA, mas atualmente ele tem esse Fiagro, que a gente acabou de ver, o Exterras, que foi utilizado exclusivamente para comprar terrenos da Franciele, que ainda está aqui. Temos o CRA Franciele. Ela vai pegar esse dinheiro que recebeu do Fiagro Exterras para fazer um pagamento antecipado disso aqui. Então, no mês que vem, já não devemos ter mais esse CRA da Franciele. Vai estar tudo, como fosse tudo aqui investido nesse Fiagro Exterras. Ele tem mais um FDIC, esse Xingu. Ele tem um pouquinho de dinheiro em caixa ainda, cerca de 2 milhões e meio. Ele tem outro FDIC Xingu. Se eu não me engano, antes era Xingu 1, Xingu 2 e agora tá só Xingu os dois. Mas você vê que o código dele é diferente, ó. Aqui é esse aqui, 3636 220 SN1. E esse aqui é 3636 220 SB1. Ou seja, é um pouquinho diferente. Não é o mesmo FDIC na prática, mas aqui tá como se fosse. E ele também possui uma debenture, essa aqui, que eu não sei como é que se pronuncia. Eu acho que deve ser I9, mas pode ser só I9. Aqui temos o CRA maldito, o CRA da AgroGalaxy, que está atualmente com 5 milhões de valor. Mas a gente viu que no mês passado teve aquela provisão gigantesca de uns 3 milhões e meio. Então, se essa provisão acaba e ele volta a pagar e ele retira a provisão, isso aqui volta a ser cerca de 8 milhões e meio. Tem o número 4 aqui, ó. O saldo da AgroGalaxy, apresentado nessa tabela, está com a provisão de 50% do valor do saldo devedor no dia 18 de setembro. Estranho, né? Mas é porque então ele fez duas provisões. Eu não estava lembrado desse detalhe. Deve ter feito uma provisão em setembro e deve ter feito uma provisão em outubro. As duas juntas deu 50%, porque teria que ser 5 milhões aqui de provisão. E a gente viu que no mês passado ele fez uma provisão de 3 milhões e meio. Ele deve ter feito mais uma provisão de 1 milhão e meio em setembro. Provavelmente foi isso. Eu não estava lembrando. Então, caso volte a normalizar a situação da AgroGalaxy e ele retire a provisão, esse CRA aqui volta a ser 10 milhões. A gente vê que ele tem algumas posições perigosas, principalmente essas 3 em laranja que eu coloquei, mas essas 4 aqui estão acima daquele valor ideal que eu considero, que seria 5% de investimento, mas estão abaixo daquele valor que eu considero como tolerável ainda, que é até 8%. Mas essas 3 aqui ultrapassaram aquele valor máximo que eu acho tolerável de 8%, e uma está quase 12%, que é exatamente esse Fiagro aqui da Franciele. O outro valor grande é do CRA da Franciele, ainda bem que vai deixar de ter a partir do próximo mês, e ainda tem aqui um CRA do Zahi, que é quase 10%.
Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Se quer ficar bem informado, seja sobre Fiagro, FIINFRA e fundo imobiliário, já se inscreve agora. Já larga aquele likezão muito importante. Deixa o seu like para ajudar esse vídeo a atingir mais pessoas e a gente voltar a trazê-lo no próximo mês. O relatório do mês de dezembro aqui do AGRX 11 da Ex Gestora. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!